pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Medeiros, eu sou integrante do Salles e Medeiros Advogados, que é um escritório especializado em audiovisual e artes. O tema que vamos abordar hoje seria os direitos patrimoniais de autor e registro, como defender a sua ideia. E existe uma série de questões e noções básicas que precisamos ter, de direitos autorais, principalmente do que seria essa questão de direitos do autor e como você fazer o registro dessa ideia. São noções básicas que muitas vezes ajudam bastante, o produtor, produtora, o realizador a defender a sua ideia e fazer o seu projeto com toda a segurança jurídica que é importante, não só para o autor, mas também para o produtor, e toda essa cadeia do audiovisual que está inserida dentro desse contexto. O primeiro aspecto que eu queria ressaltar é que o direito autoral no Brasil, ele centra na questão do direito do autor. E o direito do autor, por sua vez, ele tem dois aspectos principais, que são os direitos do autor, o aspecto moral e o aspecto patrimonial. Os direitos morais do autor, eles são pessoais, eles refletem o autor, são irrenunciáveis, inalienáveis e transmitidos apenas aos herdeiros através da morte do autor. Já o aspecto patrimonial, eles são a utilização que é feita da obra intelectual, ou seja, são os aspectos patrimoniais, o conteúdo econômico daquela obra que o autor criou. Eles são transmissíveis, negociáveis e alienáveis. E o instrumento adequado para isso seria o contrato escrito. Então, resumindo, a questão dos direitos autorais, elas têm dois aspectos. O aspecto moral, que os aspectos principais é o de ser reconhecido como autor daquela obra, ou seja, o autor tem que ter o crédito daquela obra, de não ser feito alterações sem a anuência do autor, a qualquer momento reivindicar a autoria da obra. Isso são alguns aspectos desses direitos morais. Só que a questão do direito patrimonial é a exploração econômica, o aspecto patrimonial econômico que se vai fazer daquela obra. No caso, os direitos morais, eles não podem ser negociados nem cedidos, porque um autor da obra, ele sempre será o autor daquela obra, e a gente viu que ele a qualquer momento pode reivindicar a autoria da obra, ou seja, que ele é autor daquela obra. Já o aspecto patrimonial não, é o conteúdo econômico. Ela pode ser negociada parcialmente ou totalmente, através de um contrato escrito. Ou seja, através da negociação dos direitos patrimoniais de autor, o roteirista, o diretor ou a produtora podem negociar esses direitos patrimoniais sobre um roteiro ou sobre um filme. Os cuidados básicos que todos devem ter à medida que, por exemplo, se faz um argumento, um roteiro, a questão básica é fazer o registro na Biblioteca Nacional, porque é um órgão que detém uma natureza pública, é a Fundação da Biblioteca Nacional, que é o órgão competente para que sejam feitos esses registros. Então, à medida que já tem um argumento, ou mesmo que já tem um roteiro, o primeiro passo é dar entrada no registro na Biblioteca Nacional, que é super simples a documentação, comprovante de residência, RG, CPF, a cópia da obra impressa e a taxa paga, que é enviado para o escritório da Biblioteca Nacional no Rio, que eles têm um prazo de 180 dias para deferir o pedido, mas à medida que se tem um protocolo, já tem uma certa segurança jurídica, porque aquela sua ideia está registrada e se houver qualquer cópia, em qualquer âmbito da ideia, você vai poder questionar isso, que você é autor daquela obra que tem a anterioridade. Então, assim, o que é que vemos? Que a preocupação básica que tem ao criar o roteiro ou o argumento é fazer o registro, proceder o registro na Biblioteca Nacional, e à medida que esse argumento, essa obra forem sendo negociados com as produtoras ou com outros parceiros, outras fontes de produção, você pode fazer a cessão parcial ou total desses direitos patrimoniais sobre essa obra. E, obviamente, existem várias formas de negociação que podem existir aí. Então, pessoal, as preocupações básicas que tem que existir dessa negociação dos direitos patrimoniais e a questão do registro são essas. Se ficarem dúvidas, estamos à disposição para esclarecê-las. Grande abraço.